Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Hoje nós temos o nosso segundo encontro de estudo bíblico, estudando a carta de Tiago, e um cenário um pouco diferente hoje. Como eu vi que muitos de vocês estavam se organizando para estarem em comunhão nas casas, na comunidade, decidi então usar a sala não da minha casa, mas da casa onde eu estou no momento, na casa da minha sogra, do meu sogro, e ter esse momento um pouco mais informal com vocês, um estudo em casa. E fico feliz pela organização que eu vi de vocês. Alguns estão agora em comunhão, estão juntos, isso é muito legal. Fico feliz pela possibilidade também que vocês estão tendo agora, a partir dessa semana, de se reunirem em pelo menos 20 pessoas nos templos. Isso é algo muito positivo. Uma pena que eu não possa estar com vocês, isso fez tocar o meu coração ainda mais a vontade de estar com vocês, mas Deus também tem preparado o tempo. Nós cremos que no tempo de Deus poderemos estar juntos, e muito me alegra que vocês estão se organizando para estar em comunhão. Eu gosto muito disso, acho muito importante e fico feliz de verdade que vocês estão se organizando. Então, falando em comunhão, a carta de Tiago é uma carta que preza também pela comunhão, onde Tiago dá ensinamentos de como se viver em comunhão. Ele fala basicamente de como viver a vida de fé de forma prática no dia a dia, e isso também visa uma boa comunhão. Os problemas da vida de fé afetam a comunhão entre os irmãos. Se a gente não sabe viver a vida de fé como Cristo gostaria que nós vivêssemos, então a nossa comunhão estará afetada. Então a carta de Tiago nada mais é que uma carta que preza pela comunhão entre os irmãos. Uma carta que preza pela unidade da igreja, pela unidade do corpo de Cristo. Hoje nós vamos estudar o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 18. Você que tem a sua Bíblia já pode ir abrindo, pode me acompanhar na leitura, versículos 12 até o 18. Antes de lermos, eu quero ter um momento de oração. Querido Deus, nós nos colocamos em Tua presença. Somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos estudando a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito agora toque os nossos corações para que nós possamos aprender mais de Ti, possamos receber da Tua palavra aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Agradeço pela oportunidade que os irmãos estão tendo também de estar em comunhão. Abençoe a cada casa, abençoe aqueles que estão na comunidade, abençoe aqueles que talvez não puderam se juntar em um grupo, mas estão assistindo esse vídeo sozinhos, mas que nós sabemos, eles estão na Tua presença, Pai. O Teu Santo Espírito está com eles também. Entregamos tudo em Tuas mãos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Talvez vocês escutem alguns barulhos de carro, caminhão passando. A casa fica na beira da estrada e a sala fica bem na frente da casa. Então é um novo cenário, tem as suas peculiaridades, mas creio que não irá atrapalhar o nosso estudo. Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 18, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Até aqui a leitura, e podemos ver que Tiago continua falando sobre a aprovação, como nós já vimos no texto da semana passada, no primeiro texto dessa carta que nós estudamos, e retomando aquilo que ele diz lá nos versículos 2 a 4, algo que vale a pena ser retomado é que a diferença que existe entre a provação e a tentação. Nós já falamos um pouco sobre isso na semana passada. A provação ela tem um aspecto positivo. Ela tem o objetivo de fortalecer
a nossa fé, o objetivo de gerar um crescimento espiritual. E já a tentação, ela tem o objetivo de nos destruir. Ela quer nos afastar de Deus e nos levar à morte espiritual e, por que não, à morte física também. E o texto, ele fala dessas duas dimensões. O versículo 12 inicia dizendo que feliz é o homem que persevera na provação. Perseverar significa aqui suportar toda a pressão que vem sobre a vida. Significa não ceder diante das dificuldades, diante das provações, diante dos problemas que a vida pode trazer. E alguém que age dessa forma, então, é feliz. E é importante a gente entender o que significa a felicidade a partir dos olhos de Deus. O que significa a felicidade a partir da visão bíblica. O motivo dessa felicidade não é o fato de você ser alguém que se destaca. Porque eu persevero na provação, agora eu sou alguém melhor, eu sou alguém superior. Não. O motivo da felicidade é que ele receberá a coroa da vida. Os leitores conheciam muito bem esse termo, essa coroa da vida que Tiago usa aqui. A palavra que ele usa para descrever a coroa da vida é a mesma palavra que era usada para a coroa de flores, a coroa de louros, que um herói de guerra ou que um atleta que fosse vitorioso nas Olimpíadas ganhava, então, na sua coroação, na sua comemoração. Quando ele voltava para Roma, ele recebia uma coroa de flores. E esse era o símbolo de uma vida vitoriosa. O atleta, ou principalmente o general de guerra que recebia essa coroa, recebia o símbolo de uma vida vitoriosa. E aquele que persevera na provação, então, pode ser considerado um herói de guerra, segundo aquilo que Tiago está colocando aqui. Ele tem uma vida vitoriosa, e o maior prêmio não é só uma coroa de flores, que logo vai secar, vai murchar, mas é a coroa da vida eterna. E ser bem-aventurado, ser classificado como alguém feliz na vida, dificilmente tem a ver com o sucesso material. Dificilmente tem a ver com a vitória, com o bem-estar físico aqui neste mundo. Mas sempre aponta para o reino de Deus. A felicidade bíblica sempre aponta para o reino de Deus. Feliz é aquele que persevera diante da provação, como eu disse, não porque ele será reconhecido pelos outros, porque será colocado acima dos outros, mas porque ele será recompensado por Deus com a vida eterna. E somente quando a gente consegue compreender isso é que nós temos força para suportar a pressão. Pois somente quando a gente compreende o amor que Deus tem por nós, o amor que Deus derrama sobre nós, que a gente consegue se fortalecer para enfrentar as provações que nós sofremos no dia a dia. É o amor que Deus derrama sobre nossas vidas que nos fortalece. É só quando nós sabemos que somos amados, que tem um Deus que está preparando uma vida eterna para nós, uma morada eterna para nós, é que nós conseguimos nos fortalecer para enfrentar as provações do dia a dia. Como já foi dito antes, existe então essa diferença básica entre a provação e a tentação. Mas é importante destacar também que não é fácil distinguir uma da outra. Principalmente quando você está vivendo o momento da provação ou da tentação, dificilmente a gente consegue distinguir se aquilo que eu estou sofrendo é uma provação que quer me promover, não acima das outras pessoas, mas quer fazer com que a minha vida espiritual cresça, é algo que quer me edificar, ou se eu estou passando por uma tentação que está querendo me derrubar. É difícil a gente conseguir identificar isso no momento, principalmente quando a gente está vivendo. Então, indiferente da situação que você passe, indiferente da dificuldade que você enfrente, o que nós devemos fazer é nos dirigir a Deus. Pedir a Ele força para que a gente possa suportar, para que a gente possa vencer a provação, para que a gente possa suportar a provação e vencer a tentação. E também pedir discernimento para cada situação, para que a gente saiba o que fazer em cada situação. Quando vem uma tentação e você consegue identificar aquilo é uma tentação para mim, a melhor coisa a se fazer é fugir. A tentação a gente não fica tentando lidar com ela, tentando enfrentar ela, não, vira as costas e vai embora. Mas a provação, a gente quer sim se livrar da provação, mas também a primeira pergunta que nós devemos fazer é: o que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso aprender com essa situação? Então a gente precisa pedir discernimento, principalmente força, para que Deus nos fortaleça, mas também discernimento em cada situação. E nos versículos 13 a 14, Tiago levanta uma questão interessante. Se nós somos recompensados por perseverar nas provações, e aqui a gente pode entender também que nós seremos
recompensados, seremos vencedores se nós vencermos as tentações. Então, quem está por trás dessas situações? Ele meio que pergunta assim: quem vocês acham que envia as provações e as tentações? Talvez alguns poderiam dizer que é Deus, já que é Ele quem nos dá a recompensa. Então, se Ele nos recompensa, Ele envia as provações e as tentações para que nós possamos vencer e Ele nos recompensar. Mas outros talvez poderiam atribuir tais situações ao diabo. Afinal, Ele é o pai de tudo que é mal, de tudo que é ruim. Então, se algo de mal está acontecendo na minha vida, provavelmente é o diabo que nos envia. Mas a resposta, ela pode não ser agradável de ouvir. A gente lê ela logo em seguinte e pode não ser tão agradável. Tiago responde: cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, não devendo assim atribuir a tentação a Deus, nem mesmo ao diabo. Somos tentados pela nossa própria natureza pecaminosa. Somos tentados por aquele pecado, aquele mal que existe dentro de nós desde o dia em que nascemos. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, diz Paulo. Então todos nós temos esse pecado dentro de nós que nos tenta, que nos leva para longe de Deus. A nossa natureza pecaminosa sempre nos empurra para longe de Deus. Cada ser humano possui um desejo em particular. Cada pessoa vê as coisas com valores diferentes. Cada pessoa tem uma ambição diferente. Mas todos têm um desejo. Todos têm algo que lhe chama atenção. Isso por si só não é problema. Isso por si só não é o pecado. Tiago mostra que é esse desejo do ser humano que o tenta. E se a gente não perseverar, não enfrentar as tentações, o nosso desejo vai se desenvolvendo dentro de nós até vir o pecado vai gerar a morte. E aqui Tiago está falando da morte eterna, ao contrário daquele que recebe a coroa da vida. Mas, como eu disse, o problema não é o desejo por si só. Ele ainda não é pecado. Todos nós temos desejo. Todos nós temos essa ambição, esse sonho de ter alguma coisa. Para alguns pode ser algo material, financeiro, para outros pode ser algo relacionado a uma pessoa, mas todos nós temos desejo. E isso por si só não é problema. O problema é quando a gente não consegue controlar esses desejos. Quando a gente se entrega aos desejos e deixa que ele nos controle. Quando a gente permite que o desejo tome conta daquilo que nós fazemos, tome conta da nossa vida. Então, quando a gente não consegue conduzir a nossa vida, os nossos desejos, baseado pela vontade de Deus, a gente dá a luz ao pecado dentro de nós. E o pecado vai nos conduzir à morte, se a gente não conseguir voltar atrás, se a gente não conseguir voltar a Deus. Um exemplo prático disso, nos dias de hoje, que a gente ouve bastante, em alguns lugares mais, outros menos, é a corrupção. Uma pessoa, um líder que é corrupto, ele tem um desejo, basicamente, geralmente, por dinheiro e por poder. Um líder que se torna corrupto, ele está desejando ter mais poder, ter mais dinheiro, mas esse desejo dele por si só ainda não é corrupção. Enquanto uma pessoa tem o desejo por poder e por dinheiro, isso não é corrupção. Mas a partir do momento em que ele não domina o seu desejo, ele começa a pensar em formas de obter mais dinheiro e obter mais poder. E geralmente essas formas começam a passar por cima de outras pessoas, começam a seguir por caminhos que não são honestos, que não são justos, e então a corrupção se torna real. Então o pecado é gerado dentro de nós e nos conduz à morte. O estágio que Tiago usa aqui nesse texto também, de que então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte, no versículo 15. Então, é o desejo, o pecado e a morte. Esses estágios a gente identifica também lá no início da história da humanidade, quando Deus cria Adão e Eva, coloca eles no jardim e diz que a única árvore da qual eles não poderiam comer é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E então Eva está um dia caminhando pelo jardim e o fruto gera cobiça nela. Ela tem desejo pelo fruto. O fruto era tão bonito aos olhos, parecia tão gostoso, e ela deseja aquele fruto. O desejo por si só não é problema. O desejo por si só é algo normal. O fruto, como a Bíblia diz, era bonito, parecia saboroso. É natural que a gente sinta desejo por algo bonito e saboroso.
Mas então ela decide pegar o fruto e comer. E quando ela come, então ela comete o pecado, porque ela desobedece à ordem de Deus. E o pecado faz com que eles sejam expulsos do paraíso, fazendo com que a morte entre na história da humanidade. Então é algo progressivo. O desejo é o primeiro passo de um caminho que pode conduzir à morte se a gente não souber controlar esse primeiro passo. Todos nós somos tentados. Todos nós passamos por tentações e às vezes mais de uma vez por dia. Todos nós temos nossas provações diárias e nossas tentações diárias. Mas todos nós temos que tomar a decisão de ceder à tentação ou lutar contra ela. Essa é uma decisão que cada um deve tomar, e se decidir então lutar contra ela, cada um deve buscar em Deus a força necessária. Lutero tem uma frase que eu acho bastante interessante. Ele diz assim: é impossível evitar que os pássaros sobrevoem sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles façam ninhos sobre ela. O que ele está dizendo com isso? Que é impossível eu evitar que as tentações venham sobre a minha vida. É impossível eu evitar que os desejos floresçam dentro de mim, mas eu posso evitar que eles gerem uma conduta pecaminosa, uma conduta que me leve à morte. Eu posso evitar que ele cresça dentro de mim, que ele dê frutos dentro de mim, que esse mau desejo me conduza então ao pecado e o pecado me conduza à morte. O que Lutero está dizendo é que tem coisas que nós não podemos controlar, mas aquelas que nós podemos controlar, nós devemos controlar. Isso nos mostra que é muito importante a gente combater o mal desde o início. Como eu disse antes, a tentação você não tenta lidar com ela. Você não tenta conversar com a tentação, mas você foge, você corre. A tentação você vira as costas e pede a Deus força para que você não olhe para trás. Você não fica brincando, achando que é algo que não vai dar em nada. Tem muitas pessoas que brincam com a tentação, que vamos ver até onde isso vai dar, achando que não é um perigo, mas quando menos se espera, já está afundado numa vida de pecado e está à beira do abismo da morte. Como eu disse na introdução da semana passada, a carta de Tiago ela fala de questões práticas da vida de fé. Tiago ele está querendo orientar os irmãos a como viver uma fé em Cristo todos os dias, em todas as situações, em qualquer lugar. Uma vida de fé que fomenta a união, que fomenta a comunhão. Ele vai falar no capítulo 2, principalmente, sobre a questão do preconceito, da acepção de pessoas, de tirar pessoas menos favorecidas da comunidade. E isso é contrário à fé em Cristo. Então ele está falando que a vida de fé vivida na sua plenitude, ela visa a comunhão. Indiferente da situação social, indiferente de raça, indiferente de tudo. A vida de fé, ela busca a comunhão. Aquele que tem dinheiro, ele vai dizer, deve saber que tudo é passageiro. Aquele que é pobre, deve saber que o seu valor não está naquilo que possui. Então, se as pessoas compreendessem isso, as pessoas não teriam preconceitos uns com os outros. E mesmo alguém que sofra preconceito, seja dentro ou fora da comunidade de fé, infelizmente dentro da comunidade de fé ainda existe preconceito, desde o tempo de Tiago até hoje, mas mesmo alguém que sofresse o preconceito, ele sofreria essa aprovação com perseverança. O que Tiago está dizendo aqui é que indiferente daquilo que você está sofrendo, não cabe a você tomar para si o direito de fazer justiça com as próprias mãos. O enfrentar com perseverança, o enfrentar a pressão, aguentar a pressão, significa entregar nas mãos de Deus a justiça que cabe a Deus fazer. Significa não pegar nas suas próprias mãos a justiça e sair agindo com vingança, agindo por impulso. Na semana que vem a gente vai ver sobre refrear a língua, não agir com ira, que a ira não deve ser rápida. Então, Tiago está dizendo assim, olha, deixe a justiça nas mãos de Deus, mesmo você que está sofrendo o preconceito. Não cabe a você julgar, não cabe a você fazer justiça com as próprias mãos. Através da fé, nós recebemos essa justiça de Deus, porque é Deus quem nos justifica. E através da fé nós sabemos que Deus irá fazer justiça, mesmo que não seja quando e como a gente quiser, mas no tempo de Deus e segundo a vontade de Deus. Quando a gente decide fazer a justiça por nós mesmos, quando a gente decide nos vingar, agir com vingança, então só nos sobra a morte, porque nós nos afastamos de Deus.
Nós estamos dizendo para Deus: você não é capaz de fazer a justiça que eu desejo que seja feita. A morte não é resultado de uma conduta errada, não é resultado de um passo errado, mas é resultado de uma vida sem fé. A morte é resultado da falta de fé na vida de uma pessoa. Se não existe fé, não existe a possibilidade de sofrer as provações e as tentações com paciência e com perseverança. Sem fé você não vai ter força para sofrer com perseverança. Sem fé não existe a possibilidade de confiar na providência divina, tanto para sustentar a tua vida, quanto para fazer justiça sobre os maus que vêm sobre a tua vida. Não existe a confiança de que Deus possa agir na tua vida, através da sua vida e por sua vida. Então a gente passa a agir por conta própria. E quando a gente decide agir por conta própria, a gente sabe o que acontece. O que aconteceu com Adão e Eva, o que aconteceu ao longo da história e acontece com pessoas ao nosso redor todos os dias. O destino é a destruição. Tiago faz questão de lembrar que o que vem de Deus é a bondade, é a boa dádiva que procede do alto. Ele recorda lá do versículo 5 que nós vimos na semana passada, onde diz que Deus dá livremente de boa vontade. O desejo de Deus é a vida. O desejo de Deus é a bondade. Deus se entrega na cruz para que nós pudéssemos ser salvos da morte. Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que nos dá a oportunidade da vida eterna entregando o seu Filho na cruz. Esse é o presente que nós recebemos de Deus. É isso que nós recebemos de Deus. Não é a tentação, não é a provação, como Tiago já disse nos versículos anteriores, mas é a bondade, a boa dádiva. Em última análise, a boa dádiva de Deus, o dom perfeito que nós recebemos de Deus, é a vida que se renova todos os dias, tudo aquilo que nós recebemos para manter essa vida, é o próprio Cristo que transforma a nossa vida, transforma o pecador condenado em uma nova criatura. A boa dádiva de Deus é a palavra da verdade, a palavra que nós temos aqui, isso é a boa dádiva de Deus. Eu costumo comentar com pessoas com quem eu converso a respeito da Bíblia, que o fato de a gente hoje ter a Bíblia na nossa língua, nas mais diversas versões, é a prova de que Deus é amor. Porque no tempo de Jesus as pessoas tinham fragmentos, alguns tinham o Antigo Testamento, mas nem todos tinham acesso. Depois de Jesus, a comunidade de fé não tinha acesso à palavra de Deus. A partir da Reforma, então, é traduzido para o alemão e começa um trabalho de ser traduzido, mas principalmente porque ao longo da história ocorreram diversas situações onde a Bíblia poderia ter se perdido, onde a Bíblia poderia ter deixado de existir. Mas devido ao amor de Deus por nós, ela prevaleceu sobre todas as guerras, perseguições e chegou a nós. Então a palavra da verdade, a palavra bíblica de Deus, ela veio ao mundo para nos livrar de toda mentira. Cristo é o Verbo, é a palavra encarnada e ele nos deixa os seus ensinamentos, para que nós, que não tivemos a oportunidade de caminhar fisicamente lado a lado com ele, tenhamos acesso aos seus ensinamentos, para que nós possamos viver uma vida de fé, conforme aquilo que ele deseja para nós. O meu desejo, a minha oração, é que nós possamos basear as nossas vidas nessa palavra da verdade que recebemos de Deus. Que você que me assiste, que me ouve agora, possa buscar a Deus para que você tenha a força necessária para vencer as provações, para vencer as tentações, para que no dia escolhido por Deus você possa receber a coroa da vida eterna, para que você possa receber a tua morada lá no céu. Que Deus te abençoe, que você aproveite agora a tua oportunidade de comunhão e converse com os irmãos que estão ao seu lado sobre esse texto que nós lemos, sobre aquilo que você descobriu, sobre aquilo que você aprendeu de novo, coisas que talvez você já conhecia e que voltaram à sua mente. Que aproveite essa comunhão para falar mais sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço, nos despedimos em oração. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pelo teu amor que se manifesta através dessa palavra que nós recebemos, uma palavra que sobreviveu ao tempo, sobreviveu à guerra, sobreviveu à perseguição e chegou a nós hoje nas mais diversas versões, Pai. Sabemos que essa é uma oportunidade que o Senhor nos dá
para que nós te conheçamos melhor. Entregamos em tuas mãos a nossa comunidade, Pai. Como já colocamos a Ti, obrigado pela oportunidade que temos de nos reunir novamente, mesmo que em número reduzido. Abençoe que esse processo de quarentena inteligente no Paraguai possa dar bons frutos, que o mais breve possível a comunidade toda possa estar reunida. Se assim for a Tua vontade, que a fronteira também possa se abrir, para que eu e a minha família possamos estar juntos com essa comunidade. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos oriente adiante em tudo aquilo que nós temos que fazer. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela sua atenção. Sábado temos o nosso culto. Aguardo vocês também para assistir este momento de mensagem. E até mais.